é uma função de Green, dado da equação de Klein-Bor, a função de Green quântica, a gente usou para fazer essa demonstração e mostrar que esse operador atuando nisso dá o delta, ou seja, esse cara aqui é a função de Green desse cara, a gente usou recursivamente essa expressão, que é uma expressão da quantização. Então, a quantização está implícita. É importante você levantar essas questões, que a gente foi lá 4, 5 aulas atrás, acho que um mês e meio atrás, aí pode não estar muito claro para você. A gente vai levantando. Então, onde é que eu estou? É bom, onde é que eu estou fazendo? Onde é que está a quântica, está explícita, manifesta ali, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho meu propagador. Então, 1 sobre D'Alembertiano na coordenada x, mais L2, delta 4 de x menos y. Então, olhem aqui. As integrais, eu estou mantendo todas as integrais nos pontos onde acontece a interação. E essa interação pode acontecer em qualquer ponto x do espaço-tempo. Então, a integração em x, y, z, a integração mostrando que todos esses processos podem acontecer. Estou integrando sobre todos os pontos, como na ação. Tá? Essa interação acontece em qualquer ponto do espaço-tempo. Por isso que eu estou integrando de parte x. Tá? A ação já diz isso para lá. Então, o primeiro propagador está escrito. Tem muitas coisas que eu não estou colocando aqui. Quem já sabe gráficos de Feynman, quem já fez um curso razoável, sabe que tem uma coisa chamada fatores de simetria. Os propagadores têm fatores i. Eu não estou colocando nem fator, não estou preocupado com isso. Estou preocupado com a forma bruta do gráfico de Feynman, porque o que a gente quer ver é como é que fica a expressão de um gráfico de Feynman com loops no espaço dos momentos. É isso que a gente quer. Oi? Aquela unidade do Sim. veio da equação do movimento. Veio da verdade. Veio do Lagrangiano, ou se você pensar, você está pensando, sabe que com isso eu fui determinista? Não. O que você sabe é o seguinte, porque a gente faz isso em analogias. Eu peguei a equação de movimento, eu talvez tenha sido infeliz no curso ao fazer isso. Quando eu faço isso, eu estou pensando muito na coisa clássica. Mas eu não preciso fazer isso para chegar a esse propagador. Eu posso pensar o seguinte, aquela ação, ela me produz esse operador. Naquele Lagrangiano, eu produzi esse operador. Agora, qual é esse operador aqui com o aspecto quântico? Esse operador, da mesma forma que na teoria clássica eu tiro a função de Green daqui, na teoria quântica eu vejo que esse operador, na versão quântica, se o campo é clássico, vamos dizer assim, claro, o que eu tenho aqui é o seguinte, é φ de x vai ser integral nas coordenadas y do O a menos 1 de x menos y, j de y. É isso aqui que é a minha função de Green clássica. Eu inverto aquele operador O fica O a menos 1 j e a gente entende que isso é feito dessa maneira. Então, está aqui a minha função de Green clássica. Então, isso aqui é uma coisa clássica. Eu estou pegando a equação de campo, escrevendo o campo em função da fonte. Então, eu calculo o campo elétrico a partir da carga pontiforme, por exemplo. Aqui, eu vou dizer, na versão quântica, esse campo não é mais uma função clássica, determinada pela distribuição de cargas e determinada pelas equações de campo. Esse campo tem flutuações quânticas. O aspecto quântico dele está aqui. Φ de Tx é a chamada regra de comutação a tempos iguais. Né? Mi, tem um momento φ, esse caso é o φ ponto, né? Nesse caso é o φ ponto de Py. Isso aqui dá para nós I H cortado, tá? Delta de x. Então está aqui o aspecto quântico. Sabendo que esses campos agora são campos quânticos que satisfazem esse princípio, essa regra de computação, essa equação atuando no vácuo, operador T, ou seja, atuando nesse objeto aqui, θ de x0 menos y0, φ de x, φ de y, mais, menos, né? Mais, θ de y0 menos x0, φ de y, φ de x. Esses campos agora não são mais objetos comutantes. Então, esse objeto aqui atuando nisso me dá a função dela. Então, na versão quântica, quando o campo agora se tornou um objeto quântico, a função de Green não é mais simplesmente inverter o O. É isso aqui. Agora, a gente sabe que esse objeto aqui, no fundo, está fazendo o papel da função de Green desse operador. Então, na versão clássica, essa situação aqui, no espaço dos momentos, fica
assim, K2 menos epsilon 2 mais epsilon K0. Então isso aqui é a função de Green lá, é o potencial, eles chamam de potencial retardado, linear, Richter, né? A carga gera um campo, né? Então é aquele potencial, é aquela função de Green que vai dar o potencial da carga em movimento, por exemplo. Na teoria quântica, isso aqui também é uma função de Green, desse operador. Só que quando eu coloco isso aqui, a diferença está aqui. Esse mais IF, essa coisa pequenininha, sutil, e esse F no final de tudo tende a zero. Mas esse objeto aqui está me fazendo representar essa situação, que leva em conta fortemente a não comutatividade do campo, por ele ser quântico. Esse carinha aqui me reproduz essa situação. Então, quando eu coloco aquele propagador, eu deveria estar colocando aqui para vocês o mais IF. Mas eu não coloco, porque eu já sei, eu estou na teoria quântica. Já está claro para mim que tem um IEPSILON ali. Alguns livros colocam na regra de Feynman 1 sobre K2 menos epsilon menos M2 mais IEPSILON, mas não precisa. Não, você já está na teoria quântica de campo, você já sabe que todo propagador tem um mais IEPSILON para representar isso aqui. Eu fui botar G de X inclusive. Eu estou botando G de X. Eu lembro de Dúvida que sempre será dúvida, mas quando são todos os propagadores? Sei. Quanticamente. Isso. Ou classicamente, Sim. você não está precisando mais escrever uma equação de Maxwell. Você está as primeiras duas equações de Maxwell. Você está escrevendo isso aí, seria a mesma coisa que está trabalhando com aquela outra maneira de expressar a fisicidade. Então, daí pode botar mais epsilon K0, ou mais epsilon, simplesmente está clássico quântico. Então, nós digamos, o que eu enxergo é que esse propagador aí está pegando. Eu quero pegar as equações que eu tinha antes, dizer, não, estou com aquelas equações aqui, é uma outra forma de representar a física. Então eu vejo que isso aqui está representando as mesmas equações de movimento que eu tenho. Está fazendo a contrapartida quântica das equações de movimento que você tem. Agora tem um detalhe, desculpa, deixa eu interromper uma coisa, depois você continua, só para dizer para não me esquecer. Nós estamos fazendo H cortado igual a 1. Não vamos esquecer o H cortado, não. Vamos agora rever essa nossa discussão, mantendo na teoria, na nossa formulação. Eu estou fazendo H cortado igual a 1, então isso aí, já fica, vamos dizer, um pouquinho implícito, para quem nunca viu, é até ruim fazer H cortado igual a 1, porque o cara perde a noção de que tem um H cortado. Então nós vamos ver agora que isso aqui, tem também como diferença o H cortado. Então, esse cara aqui, eu não botei, ele traz isso aqui. Aqui não tem. Então, isso dá uma noção de que isso aqui realmente é quântico, isso aqui. É porque nós, em todos os momentos, estamos fazendo H cortado igual a 1. Esse é um problema, às vezes, né? A gente faz, mas esquece de perceber, manter assim, o traço, né? Seguir o H cortado. Então, isso é ruim às vezes. Tá? Eu estou aprendendo isso. Talvez no curso, numa próxima abordagem, eu já trago o H cortado até um certo instante, depois que todo mundo estiver sabendo onde é que os Hs cortados moram, a gente arranca ele fora depois, talvez seja mais didático. Facilita depois para a pessoa facilita para a pessoa não confundir a ordem do gráfico com o número de também, vértices. o número de vértices. Eu acho que o H cortado, a gente tem essa péssima mania de já declarar desde o início. Seria bom, talvez, assim, a gente trazer o H cortado e depois, ó, a partir desse ponto, todo mundo já sabe onde tem H cortado, esquece. Fala, Maria. O que é aquele φ de x que tem lá no... É aqui. Isso aqui é um vértice, isso aqui é um vértice de interação. Isso aqui é φ de x, φ de x, φ de x. Ah, esqueci de botar as constantes acompanhando. Pera, lambda é G. Não, já G, mas isso você incorpora no fator de simetria, digamos assim, se você quiser depois. O quê? Não, as constantes, se você quiser incorporar no fator de não, simetria, tudo bem, mas eu vou deixar tudo bem. G4. Você falou que não ia colocar. Vamos ver, G4, lambda, eu esqueci. Mas então esse vértice aqui, ele é G, φ. O que eu fiz? Eu estou deixando esses dois campos aqui livres para representar o campo que não foi usado para fazer a função de Green, o campo que não gerou propagador. Isso aqui é o campo que está intocado, ele vai até o infinito. Então esse campo representa a partícula estável, é a partícula que entrou, a partícula veio lá no menos infinito, num certo instante ela experimentou a interação, ela foi espalhada e voltou para o infinito. Então a partícula está representada pelo campo φ. Então essa linha externa de φ estaria representando a partícula que entrou e a partícula que emergiu da interação. Agora, esse φ aqui, ele sofreu
processo aqui. Ele fez a função de green para fazer a interação daqui até aqui. Eu digo assim, você ali está calculando esse gráfico. Que eu digo, esse gráfico, digamos assim, as variáveis independentes dele, você não escreveu, mas seriam A, B, C, D. Seria A, B, C, D. A gente fez isso no início. Eu falei o seguinte, eu tenho duas... não, isso, de A e A. Isso. Porque esse campo representa um tipo de partícula. Claro, uma partícula A no momento P1, uma partícula A com o momento P2, elas se espalham, sai uma partícula A com o momento P3 e outra com o momento P4. Não vou ver que a conservação do momento sai automaticamente. Eu não estou em ponto que P1 mais P2 é igual a P3 mais P4. Perfeito. Não, eu digo assim, de onde que veio, como é que eu vou dizer isso? Você está calculando o seu propagador no espaço direto ou no espaço dos momentos? Estou trabalhando ali no espaço de configuração, direto na configuração. Isso, no espaço. Depois é que eu vou para o espaço de momento. Quero justamente mostrar para vocês como é que do espaço dos momentos, eu chego do espaço das configurações, eu chego no espaço dos momentos, porque depois a gente vai regra de Feynman só no espaço dos momentos, mas eu quero que vocês percebam que aonde tem uma linha interna, a regra de Feynman diz, onde tem uma linha interna, aparece uma integral no momento, vezes o propagador. Aonde tem um vértice, aparece um delta de Kronecker. Então, vamos ver que tudo isso vai sair desse cálculo aí. Porque eu diria assim, para mim, você está calculando a função de grid. Você não está calculando, digamos assim, a função de partição. Não. Eu estou pegando um processo muito especial. Isso, que eu digo assim, você não teria um φ aparecendo no cálculo da integral. Você não teria só os propagadores? Por que está aparecendo um φ dentro da integral? Você já estudou ação efetiva, não já? Já. Na ação efetiva, justamente, a gente coloca os campos nas linhas externas. No fundo, é isso que eu estou fazendo. Não, isso, tudo bem. É isso que eu estou fazendo, tá? Mas eu não estou dizendo ainda. O que eu estou dizendo para você, eu estou tentando, não colocar, não falei o que é ação efetiva ainda. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, eu tenho esse vértice de interação. Esse vértice de interação, eu escolho esse campo aqui para fazer a mediação da interação. Então, esse campo, aqui tem 3 campos. Esse campo aqui, ele vai fazer a mediação da interação. Então, é como se fosse desses 3 campos. Esse campo representa essa partícula que está entrando, esse campo representa essa partícula que está saindo, e esse campo aqui, ele virou uma partícula virtual que está fazendo mediação da interação. Tanto que ele vai estar integrado em X e Y. Então, mas eu digo, aqueles externos ali, você na verdade, em vez de você escrever o campo, você deveria no fundo escrever o propagador deles, não? Não, eu deveria escrever a função de um deles. Porque se isso aqui está representando uma partícula quântica, e isso aqui está representando uma partícula quântica. Eu digo assim, o φ você não sabe nem quem é, né? A gente não sabe quem é o φ. Sei. Eu diria, não, eu não sei quem é o campo φ. Eu estaria dizendo o seguinte, uma partícula com massa tal, momento tal, energia tal, ela está interagindo com uma outra partícula. Isso tudo então, bem. esse φ está representando isso. Não, isso eu entendo, porque eu digo assim, você está calculando, o gráfico é para você calcular a função de, no caso, você está calculando essa função de 4 pontos, um pedaço da função de 4 pontos, digamos assim. Isso é um pedaço da função de 4 pontos. Um pedacinho, isso. Porque eu digo assim, esse seu pedacinho, quando você faz esse cálculo, você não pode ter você não sabe quem é a função φ para substituir ele, entendeu? Não sei. Mas você sabe calcular esse gráfico. Isso. Eu digo, ele não você ficaria mais φ feliz se você escrevesse g de A menos x, g de B menos x. Você gostaria disso? Isso, me deixa bem mais feliz. Assim. Como é que você se sente quando você calcula a ação efetiva? Feliz também. O que você faz com os campos? A ação efetiva. Você fala no gerador de vértices. O gama é. Você amputa as patas externas. Isso, o que você coloca nas patas externas? Nada. Você coloca o campo clássico. Não é isso? Você substitui, você corta as linhas externas. Sim. Quando você calcula o potencial efetivo, o V de φ clássico, quando você calcula o gama, quando você calcula a ação efetiva, o gerador das funções de uma parte do justo, o que você faz? Você coloca nas linhas, você amputa as pernas externas, sim, mas coloca em cima delas os campos. É isso que está aí. Não, mas é porque eu estou calculando o funcional gerador que você fala. Não, o funcional gerador tem que ter os campos, isso, claro. Os campos. Mas se você fosse calcular o Z, teria os campos também, mas você não está calculando o Z, você está calculando o processo, não é isso? Eu estou calculando o processo. Você está calculando o processo ou a contribuição do processo para o Z? Observa o seguinte, esse campo aqui, φ de x, ele é o campo, vou colocar assim, ele é o campo. Quem é a partícula que está associada a esse campo? É o campo atuando no estado de vácuo. O que isso aqui vai dar no final do dia para mim? Vai dar a função de onda. Quando o campo atua no vácuo, ele tem um estado de uma partícula. Pelo integral, quando eu faço a expansão de Fourier desse campo, eu tenho os operadores de criação e as funções de onda psi das partículas. A expansão de Fourier do campo. Então, na verdade, eu estou deixando esse campo, porque esse campo eu vou imaginar que ele vai ser. Quando eu for calcular, isso aqui não é ainda o processo. O processo vai ser, quando eu calcular isso aqui. Eu vou pegar
um estado final de duas partículas A's, eu vou colocar tudo isso aqui dentro, e o estado inicial de duas partículas. Mas eu achei que você estava calculando isso. Eu estou calculando, eu quero calcular isso, então eu não botei isso aqui. Não, mas... Aí o campo vai atuar aqui. Não, isso, tudo bem, mas assim, essa sua integral, você vai colocar a integral aí dentro ou você já está escrevendo o resultado final? Porque se você está escrevendo o Não, resultado final... eu estou fazendo muita coisa, eu estou só começando a escrever o gráfico. Agora, depois, eu vou ter que fazer, esse gráfico aqui, ele está levando duas partículas A no estado inicial para duas partículas A no estado final. E aí, esses campos φ, eles vão estar atuando nesse estado. Aí vão produzir a função de onda da partícula que entra, a função de onda da outra partícula que entra. Esse campo, no final do dia, lá no final do processo, ele vai representar as funções de onda. Porque eu digo assim, por exemplo, digamos que você fosse calcular um gráfico, só um gráfico mais simples desse tipo. Você tem aqui um gráfico de água. Tá, esse... 2 e 3, isso. Perfeito, esse aí. Como é que você escreveria esse gráfico? X, propagador, X para Y, V de Y. Certo. Então, entendi. É porque no fundo você está calculando a contribuição para o funcional gerador. Você não está calculando a função que é o funcional gerador. Você está calculando a contribuição para o funcional gerador. É isso que... Oi, fala. Funcional gerador é uma grande técnica. Você sabe o que é a função de partição em mecânica estatística? É a função de partição, é a soma sobre todos os estados. É a função de partição da mecânica estatística. Quando você pega um sistema e soma sobre todas as configurações do sistema, a função de partição é isso. Você pega o campo quântico, ele pode flutuar à vontade. Então você integra sobre todas as configurações, sobre todas as possíveis configurações do campo, a ação. Então isso aqui está fazendo. Isso aqui é o somatório na mecânica estatística, isso aqui é uma soma, você está somando sobre os graus de liberdade, e você está somando aqui a energia. Aqui a energia, você tira a função de partição. Isso que é a função de partição da teoria de campo. É o análogo da função de partição estatística. Esse D, esse diferencial aí. Isso aqui significa uma nova medida de você está integrando agora sobre. É uma nova operação matemática chamada integração funcional. Significa que o teu campo φ, você vai poder integrar sobre todas as possíveis configurações que o teu campo tem. Então você cria. Aí isso é outra coisa, isso é uma coisa chamada integração funcional, para isso você tem que definir medida. Aí é um outro processo. Isso aí é uma matemática especial. Aquilo que eu te falei da extensão clínica. Isso aí. Então, isso aí é uma outra matemática que vocês têm que saber um pouco, né? Que a gente não sabe. E que eu, pelo menos, sei quase nada. Você faz o seguinte, você faz a integral gaussiana, sem ser... Eu sou o ferreiro. Você faz a integral gaussiana... Então, você faz uma integral gaussiana enfeitada, bonitinha, aí depois você escreve o análogo funcional e acredita que dá o mesmo resultado. É uma questão de fé. Fé islâmica até, porque você tem que acreditar que aquilo converge, sabendo como converge. Cara, a física é uma profissão de fé, cara. Mas o bom é que só você calcular a integral sem ser funcional já dá um certo trabalho, então já não faz sentir bem. Cara, eu fico muito, eu posso acreditar na virgindade da Virgem Maria sem nenhum medo, cara, porque eu acredito em coisas muito mais etéreas. Conceber virgem é menos complicado do que essas coisas aí que a gente acredita. Tá certo, cara? Então é isso aí, Você está calculando a contribuição para o Z. Isso, eu estou calculando o fundo aí. Isso eu não estou dizendo para o pessoal, porque o pessoal nem sabe o que quer dizer, mas eu estou tentando fazer de uma forma intuitiva, né? Pensando que a interação é uma interação entre três campos e que um campo ele é usado para fazer a mediação da interação. Então esse campo vai dar lugar à função de Green. Mas os campos que não fazem mediação da interação, eles permanecem fixos no verso. O campo φ é um campo quântico e depois a gente vai ter que ter um campo quântico que deve dar origem a uma função de onda. Ele vai representar a partícula. Como é que eu tiro a partícula a partir do campo? A partícula sai do campo pela operação de aplicação desse operador no campo. Um pouco isso. Onde que eu vou agora? Agora, então isso aqui eu não tinha respondido a você, eu vou dar um intervalo, mas isso aqui está vindo daqui, na verdade. E quando a gente escreve essa relação, φ ponto, é que eu não estou botando, a gente bota delta de direito, mas na verdade isso aqui é IH cortado delta. Então, quando a gente aplica esse operador, como a gente aplicou nas aulas passadas, né? Lá atrás, esse operador a esse objeto, que é θ de x0
menos y0, φ de x, φ de y, mais o outro pedacinho, mais o outro termo aqui, isso aqui dá para nós I H cortado. Então, esse objeto aqui, ele, se eu dividir, então, aí dá um IH cortado, esse IH cortado vem, porque quando eu aplico esses operadores, quando eu aplico esses operadores aqui, eu gero, exatamente, eu gero os comutadores, sai o IH cortado. Então, no final de tudo, essa aplicação desse objeto é um IH cortado. Então, na verdade, isso aqui é 1 sobre IH cortado. Né? Vou colocar assim. 1 sobre IH cortado é que é a função de Green desse objeto. Tá certo? Então, na verdade, então, o IH cortado está aqui. Essa expressão. Ele sai. O pergunta, se está claro disso aí, é justamente usar a identidade de Yankee, se ela está incorporada, isso aí. Sei. Está na hora da teoria de Gage, onde é que a identidade de classe. Na hora da teoria. Tá, vamos botar isso claro. Vamos botar isso claro. No fundo é porque assim, a identidade ela vai relacionar gráficos diferentes. Né? Uhum. No fundo é a simetria. Simetria, quer dizer, a simetria que está associada à identidade. A simetria que está associada à identidade vai relacionar gráficos. Mas isso é do teoria uninética. Isso. Não da identidade de Yankee. A simetria. Então vamos lá. Então a gente já vou montar o gráfico, vou dar o intervalo para vocês. Então a gente tem lá φ, primeiro propagador. Na outra linha, como vocês estão observando, não tem nenhum campo φ. Todos os campos que estariam nesse vértice aqui foram usados para fazer propagador. Esse aqui fez esse propagador e esse aqui fez esse propagador. Então aqui eu fiz a função de Green que vai de x para y. Agora eu vou ter uma função de Green que vai de y para z. Então a minha função de Green que vai de y para z é 1 sobre o D'Alembertiano na coordenada y mais N2 delta 4 de y menos z. E agora eu vou ter. Isso é o quadrado, né? Oi? É o quadrado. Isso, vou botar 2 vezes aqui, porque eu vou querer abrir cada expressão dessa em um transformado de Fourier diferente. Então aqui vai ser a mesma coisa, D'Alembertiano y mais N2, que é o que está lá embaixo, também conectando y com z. Então aquele vértice foi totalmente usado para fazer funções de Green. E é o que vai acontecer com o próximo vértice também. Então daqui, aqui esse vértice aqui, ó, vai fazer essa função de Green, do z para o v. Então nós vamos ter aqui 1 sobre D'Alembertiano z mais N2 delta 4 de z menos g. A mesma coisa que esse vértice aqui foi totalmente usado. Veio para cá essa função de Green, veio de v para 1. Então eu vou ter 1 sobre D'Alembertiano v mais N2 delta de v menos 1. E aqui eu vou ter 1 sobre D'Alembertiano v também mais N2. Só que o propagador que dá aqui vai para V para W. Vai para delta 4. Função de delta de G V menos W. Agora, de V para W, ó, eu tenho outra linha. Tenho outro tempo, então eu tenho um propagador que vai de V para U. Um propagador que vai de V para W. Agora eu tenho 2 propagadores também que vão entre U e W. Então, uma coisa vai parecer outra assim. Vamos ter U W, né? Que é U W, então D'Alembertiano U, as coordenadas U, mais N2, delta de U menos W. D'Alembertiano U, não, eu só estou colocando, não estou colocando ao quadrado, porque depois eu vou colocar cada propagador desse na sua representação de Fourier. Para a gente começar a ver como é que os momentos vão aparecer e as conservações também. Agora, filho de outro é W menos U, filho de W. É U é W menos U. U menos W menos W, a função delta é par. U menos W igual a W menos U. A função delta de W é par, né? Aí depois vai sobrar. Isso, vai sobrar um campo φ na coordenada W e vai sobrar um campo φ na coordenada U. Então aqui vai sobrar um φ de U e o φ de W. Então, nesse vértice aqui,
nesse vértice aqui, só um campo sobrou, que vai virar a partícula emergente. Esse campo foi usado para fazer mediação, esse campo foi usado para fazer mediação, e esse campo foi usado para fazer mediação, a mesma coisa. Então, diferentemente daqui, sobram dois, aqui sobram. Então, essa é a expressão ipsis literis, né? Literal mesmo, aí, desse gráfico muito particular. É só para vocês aprenderem a passar, ver como é que as coisas vão aparecendo dentro desse gráfico. E aí depois a gente vai entender que tem uma sistemática. Eu deixo um exemplo para vocês fazerem, vou fazer o exemplo da QED depois, e vocês vão entender que a coisa viaja dessa forma. Então, não vamos ficar preocupados, que todo mundo aqui já está mais ou menos crescidinho, não vamos ficar preocupados de abrir tudo isso. Vamos pensar só o seguinte: nós vamos fazer agora a representação do Fourier. Então, esse campo é X? É. Esse campo é X? É. Isso aqui, vou representar isso aqui. Então, vou fazer a representação de Fourier de todos os campos e de todos os deltas. Claro, a gente sabe que quando o delta atua na representação em Fourier, ele puxa a onda plana, aquilo lá vai virar um calor. Então, vamos fazer o seguinte: vamos imaginar, não vou nem escrever, porque vai ficar muito complicado. Então, vamos ver se vai. Vamos pegar esse campo aqui em particular, só para ver como é que funciona com esse, e aí a gente já sabe como vai passar por isso. Eu me perdi completamente, acho que a pergunta é extremamente nonsense, mas a gente não deixa o Lagrangiano também, não é equação de movimento. O que é isso aí? Então, isso aqui é esse processo que nós estamos pegando. Eu tenho um ponto do espaço-tempo, onde eu tenho três campos interagindo, tenho outro ponto do espaço-tempo, onde eu tenho três campos interagindo, e tenho outro ponto do espaço-tempo, onde eu tenho três campos interagindo. O que eu estou dizendo é o seguinte: desse vértice aqui vai aparecer uma partícula que vai ver essa partícula, e daqui vai emergir essa partícula, e daqui vai emergir essa. É um processo de espalhamento. Então, todos esses campos que sobraram aqui, eles vão fazer mediação das interações. Então, eu estou pegando um processo em que eu tenho duas partículas A chegando, interagindo à distância, trocando quanta e saindo espalhadas. Então, esse processo, essa partícula, então aqui vamos dizer, ela está entrando aqui, ela vai emitir uma informação de que essa que saiu. Então, esse objeto que está aqui, esse propagador aqui, ele vai, nesse ponto, ele pode também sofrer processos quânticos, né, de criação de um par aqui, vem para cá, e aí essa partícula que está vindo, na verdade o processo físico que eu tenho é esse: eu tenho uma partícula A interagindo com uma partícula A e sendo espalhada, um espalhamento elástico, a A que vai em A. Tudo bem, mas assim, isso aí é igual ao quê? Isso aqui vai ser parte da amplitude de probabilidade para esse processo. Então, esse gráfico de Feynman está me dizendo isso. Eu tenho uma partícula A, na teoria quântica de campos, eu substituo a noção de interação pela noção de campo. Então, eu vou ter uma partícula A. Na mecânica newtoniana, o que eu teria aqui? Eu teria a conservação da energia e momento para descrever esse processo. Na teoria, na mecânica quântica, o que eu faria para descrever esse processo? Eu teria uma amplitude de probabilidade de sair, de começar de A com A, tenho esse catch, tenho um operador de transição, alguma coisa que vai representar uma interação desses dois objetos, me dando lá no final esse estado emergente. Então eu tenho alguma coisa. Isso é alguma coisa. Isso aqui é uma coisa in, isso aqui é alguma coisa out. Tá? Então isso eu vou fazer. Obrigado. Então agora só para finalizar, esse φ de x aqui, a representação de Fourier dele, vamos colocar assim. Isso vai valer para todo mundo. Então eu vou ter integral no espaço, nas coordenadas. Como eu vou ter que fazer uma transformada de Fourier para cada campo, aqui vai ter um campo, aqui vai ter um campo, aqui vai ter um delta, aqui vai ter um delta. Então, para não ficar inventando P, Q, R, S, eu vou chamar os momentos de K1, K2. Então, esse campo aqui, a variável muda, né? Quer dizer, a variável de momento sobre a qual eu estou integrando a D4K1 sobre 2π a quarta, fitil de K1, exponencial de I a menos I, K1, X. Vou colocar desse modo. Até vamos chamar o seguinte, para evitar fazer
esse campo aqui é campo. Para todos os campos eu vou chamar momento P. Então eu vou fazer integral V4 P1 sobre 2π a quarta, fitivo de P1 é a menos I P1x. Para o outro, eu vou fazer, para esse campo aqui, eu vou fazer a mesma coisa, só que com o momento P2. Então eu vou colocar aqui, fitivo de P2 é a menos I P2x. Vamos fazer assim. Agora, todos esses deltas, para os deltas eu vou usar, vou adotar só a nomenclatura, vou adotar a nomenclatura K. Então, por exemplo, esse primeiro delta aqui, como é que é a transformada de Fourier da função delta? É integral, eu nem vou colocar aqui, integral é sobre B4 K1, exatamente, é exponencial de menos I K1 x menos I. Só para dizer o que eu vou fazer. Então, para esse delta, eu vou colocar um momento K1. Para esse delta, eu vou colocar, tem um integral aqui, eu estou voltando. Integral V4 K1 sobre 2π a quarta. Eu estou usando a representação de Fourier da função delta de Dirac. Vou usar aqui, e assim vai. Então, para cada uma dessas funções delta, eu vou colocar um momento diferente. Para cada função delta, ela tem a integral de Fourier dada por um momento, que é uma coordenada muda. Integral V4 K1 de K1. Aqui integral V4 K2. Aqui K3 e assim vai. E esses campos que vão ficar para representar as partículas, eu estou usando outra nomenclatura. Vou usar a nomenclatura, podia ser K1 também, não importa, vou chamar de P1. Então esse campo aqui vai carregar o momento. Então eu vou apagar isso aqui, para não ficar muito sobrecarregado. Eu vou dizer o seguinte, para esse campo aqui, então está implícito que eu vou chamar isso aqui do fitio, transformada de Fourier, P1 é a menos I P1x. Esse aqui eu vou chamar de fitio de P2 é a menos I P2x. E depois desses aqui, eu vou chamar de fitio de P3 é a menos I P3. E esse aqui, fitio V4 é a menos V4. Tá? Certo? E aí, para cada função dele, então vou colocar todo mundo que está no espaço das configurações, eu vou colocar na sua correspondente representação em termos de transformada de Fourier, a representação de Fourier. Então, para cada delta vai a exponencial e para cada φ vai a transformada de Fourier do φ vezes a exponencial. É isso que eu vou fazer na prova, depois do intervalo. E aí, claro, não vai aparecer integral em P1, integral em P2, integral em P3, integral em P4, aí vai aparecer K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8. Vão aparecer 8 integrais de momento. Mas tudo isso vai simplificar muito. Vamos ver que daqui a pouco a gente vai começar a usar as integrais de x, isso aí vai ficar simples, vai ficar muito simples. É justamente por isso que a gente vai para o espaço dos momentos. Então, a gente está vendo esse horror, é só um dia, ninguém precisa fazer isso mais do que hoje. Tá? Pois a prefeita já vai entender como é que a coisa funciona. Próximo exemplo, nós já vamos fazer direto no espaço dos momentos. Tá? Vamos dar um intervalinho agora, são 6h35. Vamos pegar 6h20, tá? 6h20 a gente só conta aqui de novo.